Romanos 8, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vou repetir novamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa é a maior promessa de Deus para a igreja, a maior promessa de Deus para nós. A gente ter certeza que tudo que nós vivemos, em todas as esferas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, estão contribuindo para o bem da nossa existência, para o bem da nossa vida. E aí ele continua, o versículo continua: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quem são aqueles que o amam? Não são aqueles que escolheram amar a Deus. Os que o amam são aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, e por isso o amam. E aí a gente continua: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou o irmão mais velho, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que eu quero ressaltar aqui, dentro do que nós vamos compartilhar essa noite, é esse trecho que diz: e aos que predestinou. Nós já vimos isso, já vimos a predestinação, já vimos a eleição soberana. Para essas pessoas também há um chamado. Deus também chamou essas pessoas. Em outras palavras, Deus não somente escolheu e disse: olha, eu vou escolher fulano A, B e C. Então Jesus, morra lá para ver se de repente o A, B e C me escolhem. Não. Deus escolheu A, B e C. Cristo morreu para que A, B e C tivessem a justificação, para que Deus pudesse efetuar a salvação naqueles que Ele já escolheu. Então essa é a ideia, a gente vai falar mais sobre isso, fique tranquilo. 1 Coríntios capítulo 1, por favor, se você pode abrir também, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 a 24. Diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, quem somos nós? Pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? O que Paulo está dizendo aqui, nesse texto? Ele está dizendo o seguinte, que, primeiro separando judeus e gregos, no sentido de separar aqueles que eram o povo com quem Deus andava, os judeus, e os gregos no sentido dos gentios, ou seja, aqueles que não pertencem ao povo judeu. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que para os judeus é escândalo. Por que era escândalo? Porque todo o sistema religioso dos judeus não permitia que Cristo se fosse encaixado nele, ou que pertencesse a ele, ou que fizesse parte. Então, quando se olhava para Cristo, para a sua morte na cruz, aquilo era escândalo para a religiosidade judaica. Mas também era loucura para os gregos que buscavam sabedoria, inteligência, lógica, uma base simplesmente racional e filosófica sobre toda a questão da vida. Para esses camaradas era loucura. Que coisa mais louca, um homem que morreu na cruz para nos salvar, um homem que viveu sem pecado, um homem que era Deus e que era homem ao mesmo tempo. Esse camarada é a nossa salvação. Isso é loucura. E realmente é. Para o homem natural, Cristo sempre vai ser escândalo ou loucura. Vai ser escândalo para o religioso e vai ser loucura para o filósofo, para o sábio, para o supostamente inteligente. E olha o que Paulo continua dizendo, e isso que é fantástico. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, porque o chamado não está ligado a ser judeu ou a ser grego, está ligado ao ter sido escolhido por Deus. Os que foram chamados, Cristo é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Em outras palavras,
qualquer pessoa sem Cristo vai sempre olhar para a obra redentora e vai considerar ou escândalo ou loucura. Mas aqueles a quem Deus chamou e deu a essas pessoas a capacidade de compreender a grandeza do Evangelho, para essas pessoas o Evangelho vai ser poder de Deus. Mas ela só é poder de Deus para aqueles que Deus chamou. Ela não é poder de Deus para todos. Para todos ela é loucura. Para todos ela não é poder. Ela é poder para aqueles que foram chamados. E quem são esses chamados? Está lá no texto de Romanos que nós lemos. Os que Deus predestinou, ou seja, que Deus antes da fundação do mundo escolheu para ser salvo, esses Deus também chamou. Deus não só escolheu e ficou esperando uma resposta, mas Deus os atraiu. E isso é o mais importante. Só para lembrar você, de repente, para tentar explicar isso melhor, eu quero usar 2 exemplos. O primeiro exemplo está lá em Atos capítulo 16, quando a gente vê a história de Lídia, onde ela está escutando a mensagem de Paulo. Paulo está pregando. E aí Lucas, não é Paulo, Lucas, diz o seguinte em Atos capítulo 16, que o Senhor abriu o coração dela para que ela entendesse o que Paulo dizia. Deus deu entendimento a ela para que ela pudesse receber aquela mensagem que estava sendo ministrada. Ela não recebeu porque ela entendeu, ela recebeu porque Deus abriu o entendimento. Então o que eu estou compartilhando com vocês essa noite, meu irmão, que nós chamamos de chamada eficaz, em resumo é o seguinte: para que eu e você pudéssemos crer, Deus precisou primeiro realizar na nossa vida um milagre, o milagre da cura dos nossos pecados, ou melhor ainda, o milagre da cura da nossa inclinação, da inclinação do nosso coração para o pecado. Porque segundo a própria palavra de Deus, os pensamentos do coração do homem são sempre somente inclinados para o mal. Então nós vamos ser inclinados, e Deus precisou trazer essa cura, para que essa cura pudesse me dar um entendimento da obra redentora de Jesus. Em outras palavras, Cristo morreu, e a morte de Cristo que providenciou a salvação, ela é efetuada através de um chamado de Deus na vida de cada um daqueles que foi escolhido. Talvez essa não seja a mais difícil das ideias ou dos princípios da reforma da gente entender, mas ela inclui todas as outras coisas que nós vimos, e ela é a mais complexa no sentido de quantas outras verdades estão envolvidas. Por isso eu quero mais uma vez explicar isso para você, meu irmão, de uma forma bem simples. Você, por causa do seu pecado, eu, por causa do meu pecado, éramos incapazes de crer em Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Por isso, Deus nos chama. E o que esse chamado significa? Significa que Deus nos deu a capacidade de crer. Por isso que a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Deus primeiro me dá a capacidade de crer, para que ao crer no Evangelho eu possa encontrar a salvação. É o que, por exemplo, Jesus diz para Nicodemos, quando ele diz que quem não é nascido da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar, não pode fazer parte do reino de Deus. Primeiro você precisa nascer da água e do Espírito para depois fazer parte do reino de Deus. E isso é bastante importante, irmãos, porque coloca Deus como o centro de toda a nossa salvação. Ele não fez com que Jesus morresse na cruz para que eu tivesse uma escolha. Ele fez com que Jesus morresse na cruz, Ele enviou Jesus à cruz para que eu tivesse a salvação, para que Ele pudesse me chamar, e ao me chamar, eu fosse encontrado justificado diante dEle, através da obra redentora de Jesus. Amém? E aí, meus irmãos, quando a gente fala sobre isso, nós temos algumas perguntas que sempre são feitas. Eu queria aproveitar essa noite para tentar responder algumas delas a você. A primeira pergunta que sempre me fazem quando eu falo isso é: então quer dizer que Deus força aqueles que Ele chamou para serem salvos? Então é na marra mesmo? Deus vai lá e diz, você vai ser salvo e acabou? Vou responder isso. Apesar dele poder fazer isso, porque soberania implica nisso, e apesar dele ter feito isso em alguns casos, como por exemplo o caso de Jonas, não para a salvação, mas para o cumprimento da sua vontade, não é isso que quer dizer.
não é a força. Olha só esse texto que nós vamos ler agora, o texto lá de Ezequiel, capítulo 36. Dá uma olhadinha no telão aí para você acompanhar. Versículo 26, 27 e 28 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Apesar do contexto aqui estar ligado aos judeus e uma promessa para os judeus, ele está falando da nova aliança. A aliança onde, para que esse povo possa andar com Deus, Deus precisa primeiro mudar o coração desse povo. Esse povo seria incapaz, e nós também seremos incapazes de escolher Deus, de caminhar com Deus, de obedecer a Deus, de dizer: Senhor, eu quero essa salvação que o Senhor proporcionou na cruz, a não ser que Deus mudasse primeiro o meu coração. E é essa mudança de coração que permitiu que eu encontrasse a salvação. É através não da força, não de algo que Deus disse que vai acontecer e acabou, todos nós vamos então ficar ali como que alguém obrigado a isso. Não, é através de uma mudança de coração. Nós não escolhemos, não é porque nós não queremos, é porque nós somos incapazes. E quando Deus remove essa incapacidade, todo mundo quer. Porque o que nos impede de querer Deus é o pecado que habita em nós. E quando há a cura disso, nós queremos Deus, e esse amor tão grande que nos constrange, e essa obra salvadora. É por isso, irmãos, que ao andar com Cristo, a cada dia nós o amamos mais, porque a cada momento que nós conhecemos um pouquinho mais sobre a grandeza da sua obra, sobre a grandeza do seu amor, sobre o que Ele fez por nós, é impossível que nós não o amemos ainda mais. Por quê? Porque nós vamos conhecendo, enxergando, vendo coisas que nós nunca vimos. Todos os dias com Deus nós aprendemos coisas que nós não sabíamos, experimentamos realidades que nós nunca havíamos experimentado, entendemos aquilo que a gente não tinha capacidade de entender, e nós crescemos diante de Deus, como Jesus crescia também, em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. A sua experiência, a sua vida, a sua realidade cresce, porque Deus efetuou primeiro em nós essa mudança de inclinação. Deus não faz à força isso, mas é através da cura daquilo que nos impede de crer. Aquilo que nos impede de escolher é removido, é retirado, muda a inclinação do nosso coração. Em resumo, eu venho a Cristo porque eu quero, mas a razão de eu querer vir a Cristo é porque Deus já fez em mim uma obra da graça que mudou a minha alma, que mudou o meu coração. Então ninguém está dizendo que você está vindo sem escolher. Você está escolhendo a Cristo, mas não como primeiro ponto, não como o princípio da sua salvação. Você o escolhe porque Ele te escolheu primeiro. Você o escolhe porque Ele primeiro mudou o teu coração, a inclinação ao pecado, para que você pudesse então escolher. A razão do porquê você escolhe não é uma decisão mental, não é uma decisão emocional, mas é porque Deus realizou um milagre na sua alma, tirando da sua alma o que te impedia de caminhar com Cristo e de enxergar Cristo. Amém? Então, se você acha que é a força, não é a força. É através da mudança daquilo que o pecado criou em nós, um coração de pedra. Deus o tira e nos dá um coração de carne, um coração ensinável, um coração ministrável, um coração que aprende, um coração que enxerga a verdade. Amém? A segunda pergunta que sempre me fazem é: então você está dizendo que todos aqueles que Deus escolheu vão ser salvos? Nenhum daqueles que Deus escolheu vai se perder? É isso que eu estou dizendo. Nenhum daqueles que Deus escolheu vai se perder. Nenhum. Todos vão encontrar salvação. E aí você me pergunta, todo cheio de razão, mas então não é possível ao homem resistir à graça de Deus? Porque tem muita gente que resiste à graça de Deus. Eu digo a você, sim, é possível resistir à graça de Deus. A Bíblia fala isso. A Bíblia também fala que é possível resistir ao Espírito Santo de Deus. Mas o que a Bíblia diz acima de tudo isso é que, apesar do homem ter capacidade de resistir à graça e resistir ao Espírito Santo,
a graça de Deus vai sobrepujar qualquer resistência humana no momento que Deus assim desejar. Você pode resistir ao Espírito Santo até quando Deus disser que você não pode mais. Aí você não pode mais. Você pode resistir, dizer não a Deus, até o momento que Deus te coloque numa circunstância que tudo que você pode dizer é sim, Senhor. Lembre do caso de Jonas, volto a dizer, mais uma vez, não é um texto ligado à salvação, é um texto ligado ao envio. Deus envia Jonas para ministrar sobre uma cidade onde Deus havia escolhido pessoas ali, e a ministração do arrependimento ia fazer com que essas pessoas encontrassem a verdade e encontrassem a salvação. E Jonas não queria ir, não sem razão, ele tinha razão humana para isso. E a razão humana que ele tinha era muito simples. Aquele povo havia maltratado demais o povo de Deus, havia feito muitas coisas extremamente maldosas com o povo de Deus, e ele dizia, eu quero que esse povo se exploda. E aí Deus diz, eu tenho muita gente para ser salva ali. E aí Jonas diz não. E quando Jonas diz não, ele foge, ele resiste à vontade de Deus. E ele então pega um barco, e Deus diz, tá bom, Jonas, você quer fugir? Pegue o barco. Mas quando ele pega o barco, e Deus diz, chega, Jonas, agora acabou, não vou deixar mais você fazer o que você quer, mas você vai fazer o que eu quero, porque o soberano sou eu e não é você. E aí então o que é que ele faz? Cria a circunstância, o barco começa a afundar, e daqui e dali um clama para um Deus, para outro Deus, até que Jonas diz, sou eu estou resistindo ao Senhor. E aí quando descobrem isso, jogam esse camarada no mar, e um grande peixe vai lá e o engole por 3 dias, 3 noites, ele fica lá dentro desse grande peixe. E qual é a resposta de Jonas? Sim, Senhor, estou aqui. Senhor, eu já resisti tudo que eu podia resistir. Estou aqui e vamos lá. E aí então o grande peixe, que a gente não sabe se é uma baleia, você que diz, que a Bíblia não diz, vai lá na beira do mar, lá, joga ele, e Jonas ainda vai contrariado. Ele vai porque não tem escolha, mas ele vai contrariado. E ele passa voando por aquela cidade, dizendo, o Senhor vai acabar com tudo, vai acabar com tudo. Mas não importa, porque não é a capacidade do pregador, não é o carisma do pregador, não é a grandeza da mensagem do pregador, é a graça de Deus. E mesmo que essa mensagem tenha sido ministrada com a maior má vontade do mundo, ainda assim Deus atrai para si todos aqueles que haviam de ser salvos. Isso é soberania, irmãos. Se a gente não crê na soberania de Deus, a gente não crê em nada da Bíblia. Soberania é Deus estabelece o que é e ponto. E quando a gente olha para essas coisas e acha que pode resistir ao Espírito Santo, e acha que pode resistir à graça de Deus, a gente encontra textos que falam dessa resistência assim. Vamos dar uma olhadinha em um aqui, que nós temos, que é Atos 7,51, por favor. Diz assim, Atos 7,51. Quem está pregando isso? Estevão. Lembra de Estevão? Camarada que faz o maior discurso, a maior pregação linda, e no final das contas ele acaba sendo apedrejado do mesmo jeito. Ele traz uma das maiores pregações teológicas de todos os tempos. Os judeus escutam toda a história, ele vem de lá da criação falando, mostrando tudo sobre Jesus, e ele é apedrejado do mesmo jeito. Mas olha o que ele diz em Atos capítulo 7. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então é possível que um homem resista e diga, eu não quero a salvação do Senhor? Sim, até que Deus diz, não. Se a gente não consegue acreditar nisso, meu irmão, a gente não acredita em nada da Bíblia. Porque quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus escolheu Israel para ser seu povo, os outros povos do mundo tentaram destruir Israel e tentam até hoje de todas as formas. E Deus diz, não, esse é meu povo. E Deus disse lá em Jeremias, enquanto tiver sol, lua, estrelas, enquanto tudo isso estiver em ordem do jeito que eu estabeleci, Israel vai ser uma nação. E não importa o que façam contra Israel, Israel permanece uma nação. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer de acordo com o bom propósito da sua vontade. Por mais que eu e você gostássemos de acreditar em alguma coisa do tipo, não, Deus fez tudo, mas agora sou eu que trilho o meu caminho. Você trilha o seu caminho de acordo com a permissão do Senhor. Você não trilha o seu caminho de acordo com as decisões da sua ideia ou da sua mentalidade. Você faz isso enquanto isso não afronta o propósito de Deus para a sua vida. Porque no momento que afrontar, sabe o que Deus vai fazer? Eu disciplino aqueles que eu amo. Deus vai colocar as coisas no lugar.
Não se engane, meu irmão. A soberania de Deus não é uma teoria bíblica. A soberania de Deus é a realidade mais presente em toda a terra. Deus permite que eu e você façamos o que a gente quer, até o dia que Ele diga que o que a gente quer não é de acordo com o propósito dEle, e Ele mude aquilo e a gente vai ser levado a mudar aquilo. Então aqueles que foram eleitos nunca escolheriam Deus, sempre resistiriam a Deus. Por isso Deus vai lá e muda o coração deles, para que eles não queiram mais resistir. No momento, eu não sei como foi sua conversão, mas muitos, uma grande parte, experimentou um momento como esse. Um culto onde uma palavra era ministrada, e no final da palavra alguém te convidou a aceitar a Jesus, e você levantou a sua mão. A razão de você fazer aquilo, a única razão de você fazer aquilo, que realmente gerasse salvação no seu coração, era se Deus te desse a capacidade de levantar aquela mão. Se Deus te permitisse crer, entender, enxergar aquela mensagem. Porque um morto, cego em seus pecados, nunca seria capaz de escolher a Deus. Amém? E aí, por causa disso, vem a terceira pergunta. Sim, só lembrando dentro dessa segunda pergunta, do homem é capaz de resistir à graça, nós vemos Lídia, como eu falei, o exemplo. Outro exemplo que a gente poderia citar é o do faraó. Você lembra que o apóstolo Paulo fala sobre o faraó? Que Deus endureceu o coração do faraó. Em outras palavras, cada vez que ele escutava sobre Deus, ele se ofendia mais no seu orgulho e seu coração era mais fechado. Obra de Deus para a vida dele. Porque se Deus tivesse dado a ele o dom de entender aquilo, tivesse feito o que fez com Lídia, aberto o coração de Lídia para que Lídia entendesse a mensagem de Paulo, o faraó teria se convertido. E há injustiça nisso? Não. Mais uma vez, a injustiça não existe, porque todos caminhavam em direção ao mesmo lugar, à mesma realidade. E Deus decidiu derramar graça sobre alguns. Se Deus não tivesse decidido derramar graça sobre nenhum, ou tivesse decidido não derramar graça sobre nenhum, todos nós caminharíamos em direção ao inferno. E se nós caminhamos em direção à eternidade com Cristo, é porque Deus nos escolheu e nos deu a capacidade de receber isso para a nossa vida. E aí vem a terceira pergunta, e a mais capciosa. Então, se é assim, isso não faz da gente fantoches ou bonecos nas mãos de Deus? Eu já ouvi essa pergunta dezenas de vezes. E eu não me ofendo com ela, porque eu sei que é uma pergunta honesta das pessoas. Porque muitas vezes a impressão que dá é isso. Então quer dizer que eu só faço o que Deus quer? Bom, soberania implica nisso. Você não entende soberania? Soberania implica nisso, de você fazer o que o soberano quer. Mas ainda que essa fosse uma resposta simples sobre isso, eu quero explicar de uma outra forma. Presta atenção, irmãos. Nós não somos fantoches nas mãos de Deus, ou bonecos nas mãos de Deus, porque o que Deus fez não foi nos obrigar a alguma coisa. O que Ele fez foi remover o que impedia, para que você pudesse escolher. Você não está em Cristo porque Cristo te obrigou a estar nele, porque Deus manipulou você para você chegar numa circunstância onde você estivesse em Cristo. Não, você está em Cristo porque Deus removeu do teu coração o impedimento que fazia com que você não cresce. É diferente. Olha só, Deus dominou a rebeldia dos nossos corações, nos direcionou a Cristo, criou amor e fé onde antes havia um coração de pedra. O chamado é eficaz. Deus chama aqueles que Ele escolheu, e aqueles que Ele chama encontram a salvação, recebem o dom da fé, tem removido o que impede esse homem de crer, e nesse momento todos o querem, todos o aceitam, todos o recebem. Deus cria aquilo que Ele ordena. Não é como se nós estivéssemos chamando o Rex, por exemplo. Vem cá, Rex. Esperando que ele venha. Esperando que ele não ache ruim de vir, ou que ele não esteja chateado, ou que ele não esteja num dia ruim, mas que ele esteja no momento certo para vir. Não é nesse sentido. É muito mais como Deus chama Lázaro. Lázaro vem para fora. Não é, vamos ver se ele aparece, vamos ver se dá certo. Senhor, faz aí com que minha palavra se cumpra. Senhor, vem aí, Lázaro. Torce aí, Pedro, para ver se ele vem. Não, é uma palavra de vida, é um decreto de Deus. O chamado de Deus sobre a nossa vida não é como um chamado
e tem uma expectativa de ser atendido. É um chamado onde o decreto da atenção já existe. É como Lázaro, vem para fora. Quando Deus chamou você, chamou pelo seu nome, diga, vem. É como ele disse, haja luz, e houve luz. É um decreto, é uma palavra de Deus. O chamado, irmão, acontece na pregação da palavra. E é por isso que Paulo fala tantas vezes que o ministério dele era pregar a palavra. Não porque ele não queria fazer outras coisas da igreja, não. Porque ele sabia que as pessoas são atraídas a Cristo através da pregação da palavra. São atraídas a Cristo através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembra da fé por onde ela vem? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus toca o nosso coração, por ordem de Deus, pelo decreto de Deus, é gerado fé em nosso coração, para que nós possamos crer, para que nós possamos escolher, para que nós possamos aceitar o Senhor como Salvador da nossa vida. Não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão de quem é que realizou isso, de quem fez essa obra, de quem executou essa obra em nós. Se você acha que quem é atraído ao Senhor é fantoche nas mãos de Deus, quanto mais você achará que são fantoches aqueles que estão na mão do diabo. Porque os verdadeiros fantoches, os verdadeiros manipulados, são os que estão na mão do diabo. Esses que se acham livres, que se acham inteligentes segundo esse mundo, que se acham poderosos segundo esse mundo, que se acham grandes segundo esse mundo, esses estão sendo manipulados em direção à perdição eterna, sem terem seus olhos abertos para enxergar a Jesus Cristo. Fantoche de verdade é o escravo do pecado, porque nós somos tirados do reino das trevas e trazidos para o reino do Filho amado. Nós somos tirados da mão de quem nos manipulava, e hoje nós servimos com alegria aquele que nos adotou como filhos. Nós não fomos tirados do reino das trevas para sermos escravos do reino do Filho. Não, ainda que nós tenhamos alegria de nos colocar nessa posição, nós somos chamados para ser filhos. Nosso chamado é para adoção, é para pertencer a Ele, é para servir a Ele com alegria, para caminhar ao lado dEle, para viver com Ele as promessas de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo, as promessas de Deus para Cristo são promessas nossas. O que Deus está gerando não é um grupo de servos do Senhor, o que Deus está gerando é uma família, onde Jesus é o irmão mais velho e nós somos filhos com Ele. Fantoche é quem serve a Satanás e bate no seu peito e diz, eu faço o que eu quero. Esse é fantoche. Quem teve o privilégio de ser atraído pelo Senhor nunca será fantoche nas mãos de Deus, porque não é chamado assim, é chamado filho. E filho é alguém por quem o pai dá a vida. Filho é alguém por quem o pai não mede esforços. Filho é alguém que é o centro da atenção da vida do pai. É isso que nós somos, não fantoches de forma alguma. De forma alguma. Deus não me manipula. E se isso é chamado manipulação, eu quero ser manipulado. Porque eu sou incapaz de Cristo. A minha salvação, meu querer Cristo, ele não vem da minha natureza, não vem da minha força, não vem da minha capacidade, nem de nada meu, mas vem da graça maravilhosa do Senhor, que abriu os meus olhos e me permitiu crer. Você crê, porque Deus abriu os teus olhos. O que Deus fez não foi te manipular. O que Deus fez foi cortar as cordas da manipulação sobre a sua vida. O fantoche que fica pelas cordas éramos nós. E Deus corta essas cordas para que nós pudéssemos ser abraçados por aquele que nos adota como Pai. Para que nós pudéssemos ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você lembra que, como João, logo no início do seu evangelho fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Somos nós. Você foi atraído para viver em liberdade. Você foi atraído para nascer de novo. Você foi atraído para pertencer a Cristo, não para ser manipulado, mas para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, entenda isso de uma forma mais definitiva. A maneira da gente explicar isso é bem simples. Você entende que a justificação é pela fé, né? A Bíblia diz isso, que nós somos justificados pela fé. Não é por obras, mas pela graça de Deus e que nos dá a fé, ou que nos é atingida pela fé. Ou seja, a salvação, a justificação é dependente da fé.
Elas são simultâneas, mas uma é dependente da outra. Em outras palavras, irmãos, antes que alguém tenha fé em Cristo, Deus precisa dar a ele a capacidade de crer. Antes de eu dizer, eu quero o Senhor precisa remover do meu coração o que me impede de crer nele como Senhor e Salvador da minha vida. A nossa escolha, ela é limitada quando nós não temos a Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos mortos no pecado, cegos, nós caminhamos em direção à perdição. Em outras palavras, nós não temos capacidade. Nós somos radicalmente corruptos na nossa natureza. Então, primeiro Deus efetua um milagre de retirar do meu coração a inclinação para o pecado, para que os meus olhos possam ver a cruz do Calvário. E essa é a grande maravilha da salvação de Deus. Ela não depende de mim, ela é obra exclusiva de Deus. E sabe qual é o problema com essa pregação? Sabe qual é o problema com essa mensagem? É que ela toca no ponto mais dolorido de cada um de nós, que é o nosso orgulho. Que é o orgulho que nós temos de olhar para alguém e dizer, está vendo aí o resultado de uma vida que não anda com Cristo? Louvado seja Deus que eu escolhi ao Senhor. A gente pode dizer, não, mas eu não faço isso, eu tenho compaixão. Nós temos compaixão, mas por trás dessa compaixão vem um orgulho mascarado de compaixão, onde nós dizemos, ainda bem que eu fui mais esperto do que isso, ainda bem que eu fui melhor que isso, ainda bem que eu escolhi o Senhor, ainda bem que eu encontrei a salvação. E nós dizemos para as outras pessoas, irmão, você precisa ir para a igreja, rapaz, essa vida não vai te levar a nada, não. E por trás disso, nosso pensamento está sendo, eu já fiz isso, olha como eu estou melhor que você. E isso toca no ponto mais dolorido da nossa vida, que é o nosso orgulho, onde nós somos senhores das nossas decisões, mas na salvação nós não somos. Se Deus não tivesse planejado e executado a salvação do início ao fim, nós nunca a teríamos. Deus, antes da fundação do mundo, me escolheu. Cristo morreu na cruz para que eu tivesse a possibilidade da expiação, para que o meu pecado fosse pago, para que eu tivesse a minha dívida cancelada. E Ele me chamou para que toda essa obra pudesse ser eficiente, eficaz na minha vida. Onde eu entrei nisso? Eu só entrei com o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe qual é a sua obra na salvação? O pecado. Se você não tivesse pecado, você não precisaria de salvação. Só os doentes precisam de médico, os sãos não. A nossa parte na salvação é entrar com o pecado, e a parte de Deus é entrar com toda a obra redentora planejada desde antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. E isso acaba com o nosso orgulho, porque eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer, você era tão incapaz que Deus teve que planejar antes da fundação do mundo. De uma forma irônica, é como se a gente olhasse para nós mesmos e disséssemos, você dá tanto trabalho, é tão difícil de salvar, que Ele teve que planejar isso antes de criar o mundo, porque depois não ia dar tempo. Claro que não é verdade, mas é uma forma de enxergar para a gente mostrar como a salvação é de Deus do início ao fim. Antes da fundação do mundo, na cruz e no meu chamado, na manutenção do meu chamado, como nós vamos ver na semana que vem. Mas, principalmente, se hoje você pode dizer eu sou salvo, a razão da sua salvação é Deus e Deus somente. Amém? Eu quero ler esse texto com você, meu irmão. João 6,44. Olha o que diz. Lá na frente, por favor. Diz assim, ó. Bom, todo mundo sabe esse texto, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, não o atrair. É isso que diz na minha tradução. Em algumas traduções diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A ideia dessa palavra, essa palavra de trazer, de atrair, é a mesma palavra de quando Paulo estava sendo preso lá no livro de Atos, e o carcereiro leva ele para ser preso. Ele não deu a Paulo uma escolha. Ele não deu aos discípulos escolha alguma. Ele pegou e levou. É essa a ideia. Ninguém vai a Jesus se Deus, o Pai, que enviou Jesus à terra, não levar a Ele. Amém? Eu gosto muito de uma metáfora utilizada na arca que fala sobre isso.
quando a arca está prestes a fechar, Deus atrai os animais até aquela arca. E os animais que Deus escolheu para aquela arca eram os animais que tinham os DNAs perfeitos, a idade perfeita, a saúde perfeita, as condições perfeitas para sobreviver a mais de um ano dentro da arca e sair de lá e repovoar a terra. Deus atraiu com perfeição aqueles que precisavam ser atraídos. E Deus atraiu com perfeição aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo para serem salvos em Cristo Jesus. Deus atraiu você. Amém? E aí, irmãos, eu quero terminar falando sobre uma questão que eu acredito ser bastante importante. Porque nessa hora, a última ou principal dúvida que surge, na realidade, deixa eu só ler o final de João, capítulo 6. A gente leu o versículo 44. Agora, a partir do versículo 63, tem uma explicação um pouquinho mais detalhada dessa questão de Deus atrair. Olha lá. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja dado pelo Pai. E isso aqui é muito sério, irmãos. Porque Judas andou como qualquer outro discípulo por mais de 3 anos com Jesus. Porque Judas viveu todas as experiências que qualquer outro discípulo viveu. E sabe por que a gente gosta da doutrina da escolha, da livre escolha? Porque nos livra de ser um Judas. Porque tira de sobre nós o peso de talvez estar andando sem nunca ter tido uma experiência real com Jesus Cristo. Isso não é nossa responsabilidade saber. Isso não é nosso julgamento fazer. Mas isso é uma realidade para a gente constatar. Só vai a Cristo aqueles que Deus deu a Ele. E ao dar a Cristo, Deus atrai essas pessoas e leva a Jesus Cristo. Chama de forma eficaz. Amém? Fique tranquilo aí. Não vá passar a semana achando que você é um perdido dentro da igreja, não. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre essa questão. Mas hoje o mais importante de você saber, de você lembrar, é que mesmo Judas, ele não traiu Jesus porque ele escolheu trair. Jesus sabia desde o início que ele não cria, porque ele não tinha sido dado pelo Pai. Isso derruba todas as nossas teorias de que Judas escolheu o dinheiro, que Judas preferiu outras políticas a Jesus. Acaba com todas essas teorias, né? Judas nunca creu. Judas foi um religioso no meio de discípulos. Judas foi alguém que caminhou ao lado de Jesus, mas nunca pertenceu a Jesus. E a traição dele, talvez a palavra não faça jus ao que ele fez, porque o que Judas fez foi simplesmente escolher o que qualquer pessoa não salva escolheria, o que é melhor para si mesmo. E agora eu quero terminar, irmãos, falando sobre uma coisa que talvez seja a quarta pergunta que todo mundo me faz. E aquele monte de passagens que diz que se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se você buscar, Deus vai ser achado. Se você pedir, Deus vai dar. Se você bater, Deus vai abrir. Aquela passagem de Apocalipse capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você há. Então é tudo condicional. Eu escolho e Deus responde. Eu escolho e Deus responde. Eu queria responder isso de uma forma, como é a forma que eu entendo esse tipo de passagem. Eu vou responder através de um texto bíblico, para que você entenda melhor. 2 Crônicas, capítulo 30, a partir do versículo 6. Dá uma olhadinha aqui, no telão. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 6 em diante. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que Ele se volte para vocês. Olha a condição aí, ó. Voltem para o Senhor, para que Ele se volte para vocês.
que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como os seus pais e irmãos, que foram infiéis ao Senhor, os seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados, como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Bom, até aí uma mensagem comum. É uma mensagem muito semelhante à do Evangelho. Se volte, se arrepende dos seus pecados, se volte para Deus para que você encontre a salvação. Esse tipo de texto está cheio na Bíblia, repleto desse tipo de texto. Textos como alguns queridos, segundo Crônicas 7,14, né? Como outros textos onde diz: se o meu povo se voltar para mim, eu me volto para ele. Se o povo se arrepender, eu perdoo os seus pecados. Está cheio disso em toda a Bíblia. Inclusive no Novo Testamento, está cheio desses textos. Agora, qual é a resposta do povo? Preste atenção. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon. Mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, ou Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Bom, o que a gente infere dessa passagem? Deus fez o convite, alguns aceitaram, outros não aceitaram. Está vendo aí, pastor? É assim que é o Evangelho. Deus faz o convite a todos, fica lá com os dedinhos cruzados, torcendo para aqueles que vão escolhê-lo. E quando escolhe, há festa no céu. Por isso que tem festa no céu, porque ninguém quer, e quando não tem, faz festa. Esse é o... Eu não quero zombar, não estou zombando da fé de ninguém, por favor. Eu fui acusado disso nesses dias, eu não estou zombando. Eu estou tentando ilustrar de uma forma que mostre para você quão incoerente passa isso é. É incoerente demais. Alguém que antes da fundação do mundo planejou, que executou com a morte do seu próprio filho e que agora fica torcendo para isso dar certo, é muito incoerente. É muito incoerente. E o que o texto está dizendo não é isso. Não, pastor, mas eu li isso, você acabou de ler aí. Mas o que eu fiz é o que a maioria das pessoas fazem, só lê a parte que interessa. Porque a maioria dos que falam contra as doutrinas da graça só leem a parte C, metade da parte C do versículo. Porque o versículo todo não diz o que aquela parte diz. Vamos para o próximo versículo? Olha o que o próximo versículo diz, está aqui, ó. Dê uma olhadinha lá. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Os que obedeceram não fizeram isso porque escolheram, fizeram isso porque Deus deu capacidade deles executarem aquilo que era a vontade de Deus. Quando Deus ordena, Deus concede condições para que aquilo seja executado. É a oração de Agostinho, um homem que por muitos anos da sua vida, por mais de 30 anos, ele foi alvo das orações da sua mãe, uma cristã piedosa. Por mais de 30 anos, Agostinho se envolveu com todo tipo de prostituição e bebedeira que existe. Não queria nem de longe ouvir falar em Jesus Cristo. Até que um texto do capítulo 13 de Romanos toca o seu coração, implode todas as ideias pré-concebidas e Agostinho se torna um dos grandes homens de Deus da história. Não sei quem é esse Agostinho, então vou falar de outro. Paulo. Você lembra dele? Já ouviu falar de Paulo? Lembra quem era Paulo? Lê os primeiros capítulos de Atos. Saulo era o nome dele. Sabe o que Saulo fazia? Saulo perseguia os filhos de Deus. Saulo matou filhos de Deus. Permitiu a morte de filhos de Deus, o que é a mesma coisa.
perseguiu filhos de Deus, fez muito mal à igreja. Saulo tinha tanta moral entre o seu povo que ele conseguiu cartas para perseguir esses cristãos em outra cidade. Até que no meio do caminho Deus se encontra com ele e diz: Paulo, eu te chamei. Faz Paulo cair do cavalo. Paulo fica cego por 3 dias. E Deus vai lá então, faz alguém orar por ele. E durante aquele momento onde ele cai do cavalo, onde ele tem esse encontro com Deus, Deus estava efetuando a salvação que ele já havia determinado para Paulo. E quando você olha o texto, você vai ver Deus falando exatamente isso. Eu escolhi esse camarada para ser meu vaso. Eu escolhi ele para ser meu, para ir ministrar. Ele vai ser aquilo que eu quero que ele seja, porque eu decidi isso para a vida dele e eu vou concretizar isso na vida dele. Em outras palavras, meus irmãos, quando Deus determina alguma coisa, Ele não fica esperando que pessoas escolham fazer aquilo. Deus cria, gera e provê meios para que aquilo seja executado. Agostinho fez uma oração assim: Senhor, me ordena o que o Senhor quer, me concede aquilo que o Senhor ordenou. Em outras palavras, diz o que o Senhor quer que eu faça, agora me dá capacidade para que isso seja feito. Executa esse teu querer para que eu possa viver a tua vontade. Não se engane, meu irmão. Esses condicionais da palavra de Deus, eles não vêm deixando a mim ou a você largados ao léu, de forma que se a gente puder escolher bem, a gente vai viver, se a gente puder escolher mal, a gente não vai viver. Eles vêm acompanhados de uma provisão de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Então, não é uma questão de não se preocupar, não é isso, é uma questão de confiar. Confie que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na sua vida, até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus te chamou para que você fosse para o louvor da sua glória, louvor da sua graça, e é isso que você vai ser. Deus escolheu você, predestinou você, para você ser a imagem de Jesus Cristo. Então, acalma o teu coração, porque cada ação está a teu favor, para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Eu queria orar com você.